Olá, vamos começar o primeiro RomaCast. Esse é um podcast que foi idealizado com o objetivo de conversarmos, especialistas trocarem ideias, né? E essa é um bate-papo informal entre especialistas, doutores em determinadas áreas de pesquisa, mas sempre uma conversa muito é quase que entre amigos. E aqui, nesse caso, no primeiro podcast, é um bate-papo entre amigos mesmo. Eu tenho o prazer, né, de estar aqui com o professor doutor William Santos, que eu chamo de Will carinhosamente, porque a gente já se conhece há muito tempo. Foi meu co-orientador no doutorado, e eu tive essa imensa colaboração dessa figura especial, que tem, assim, vocês todos que vão assistir esse podcast vão ter o prazer de escutar a especialidade de gestão ágil, e hoje muito focada com inteligência artificial, e muito satisfeito porque ele me convidou para participar de orientação dos seus orientandos nessa parte de inteligência artificial. Mas deixa eu me apresentar antes de passar a palavra para o professor William Santos, o Will, que a gente vai ficar chamando aqui pelos nomes normais, porque isso é muito uma conversa informal. Eu sou Álvaro Pinheiro, sou professor aqui da faculdade da Nova Roma, e recebi esse convite de fazer esse podcast com os vários especialistas nas diversas áreas, mas sempre com essa interação de inteligência artificial. Aqui eu ministro essas disciplinas de inteligência artificial, ciência de dados, Big Data, e estou muito satisfeito de trazer, né, convidar várias pessoas que são especialistas, né, são muito experientes nessas várias áreas, e trocar ideias, né, ver o que é que a inteligência artificial está contribuindo para essas pessoas. Minha formação acadêmica, né, eu atualmente finalizei o pós-doutorado, usando a pesquisa foi em apoio à tomada de decisões jurídicas, fazendo uso de inteligência artificial, lá a pós-graduação em Direito, o programa de pós-graduação em Direito. Tinha terminado o meu doutorado em Engenharia da Computação, com ênfase em Inteligência Computacional no PPGEC, que é o programa de pós-graduação em Engenharia da Computação na Universidade de Pernambuco. E antes fiz o mestrado em Engenharia de Software pelo CESA, né, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, com especializações. Minha graduação, toda a minha vida foi sempre focada na área de computação, mais especificadamente em engenharia de software. E ao longo dessa carreira, né, que já são 38 anos, porque eu comecei cedinho, não é porque eu seja velho, é porque eu comecei cedo. Aí eu vim já nessa labuta, hoje, já, vamos dizer, 18 anos, sendo um AGTIC, que é um analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação, sou um servidor concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia, e à noite dou aula, porque eu sinto prazer de estar na sala de aula com os alunos, nessa troca de energia e de conhecimento. E agora eu vou iniciar a apresentação, mas eu vou deixar o próprio professor William se apresentar, porque o currículo dele é muito grande. Então, passo a palavra para o Will, que foi o meu co-orientador, mas antes disso a gente já era amigo de várias instituições que a gente deu aula juntos, né? Éramos colegas de docência, e tivemos essa parceria e esse grande prazer de trocar essa colaboração, essa energia no doutorado. Por favor, Will. Álvaro, muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite. E queria dar parabéns, né, à Nova Rom pela iniciativa do RomaCast. É uma iniciativa fantástica. Dou parabéns pelo setup também, que está bem interessante. Então, certamente vocês estão visualizando, né, e vão apreciar esse material feito com muito carinho, né, com muito cuidado. E, Álvaro, eu fico muito feliz porque, como você bem disse, né, a vida tem nos apresentado encontros diversos. Isso é muito fantástico, né? Eu, parafraseando, né, o saudoso poetinha camarada, a vida é a arte
do encontro, embora haja tantos desencontros aí pela vida. Então nos encontramos em um dado momento ali, contando um pouquinho da história, né? A gente falando aqui de engenharia de software, que é mais a minha praia, mais flertando ali com inteligência artificial. E aí, recém-chegado em Recife, né, justamente para cursar o mestrado, ali eu penso que em 2009, né? Então começamos a lecionar em uma faculdade privada aqui de Recife e nos encontramos naquele momento. Né, eu fiz graduação em sistemas de informação em sou alagoano, né, mas já com coração muito pernambucano. E digo também, Álvaro, que a minha jornada ela começou muito cedinho, porque hoje é muito comum e que bom que acontece isso. Os alunos a gente percebe numa formação, já trabalhando algoritmos, já começando com robótica, etc. Na nossa geração não era bem assim. É, verdade. Né? Então eu comecei ali no segundo ano, no final do segundo ano, comecei um curso técnico de desenvolvimento de software e já era meio fora da curva naquele momento, né? Isso, obviamente, apimentou o querer seguir na área de computação. Então, fiz, obviamente, um curso de sistemas de informação e já começando na área. Naquele momento, trabalhando em algumas empresas em Maceió, muito voltado para desenvolvimento de software e infraestrutura também. Então, teve essa coisa complementar de carreira. Pra você ter ideia, comecei lá com Pascal, né? Comecei com Delphi. Turbo né? Pascal. Turbo Pascal, aí entrando em Java, obviamente. Trabalhei muito tempo com PHP, para vocês terem ideia. Ainda numa transição, peguei ali aquele momento do PHP versão 5, fazendo a transição para orientação a objetos, né? Então... Indo para o Delphi. Exatamente. Então, Delphi também. Tem até um framework que eu lembro que era PHP for Delphi. Que era uma coisa, né, de utilizar componentes, né, e você clicando e arrastando e você tinha por trás código PHP. Então, teve todo esse movimento, obviamente, de codificação e de engenharia de software. E aí, vindo para Recife, aí nesse momento que a gente se encontra, né, fazendo mestrado, naquele momento focado em reuso de software. E depois, o momento seguinte, né, desenvolvendo o doutorado muito mais voltado aí para os aspectos de gestão de projetos de software, né? Momento esse que também tive a oportunidade de passar um período que a gente chama período sanduíche, que é um período fora do país, que foi na Irlanda, mais precisamente na Universidade de Limerick, que é um laboratório muito interessante e reconhecidamente enfim, de um certo renome internacional, que é o LIRO, que é o The Irish Software Research Center. E lá foi um momento muito importante de vida, porque eu até brinco. Sabe aquela coisa de você almoçar com a referência bibliográfica, né? Então, aquele pesquisador, aquele profissional que você tem uma admiração tremenda. E essa pessoa, por exemplo, Sarah Beecham, John Noe e tantos outros, a própria Tiziana Margaria, que me acolheu lá, estava na sala à frente, né? Almoçava ali. Então, isso foi muito determinante nas etapas seguintes de carreira. E, obviamente, voltando aqui para o Brasil, já na Universidade de Pernambuco, e agora em novembro completo 10 anos de UPE, né? Então, trouxe aqui uma bagagem, né, importante de ideias e coisas para implementar. Foi nesse momento que surgiu o React Labs, laboratório, obviamente, ao qual você faz parte. E aí foi muito importante, porque nesse ambiente do React a gente desenvolve diferentes pesquisas em diferentes linhas da grande área de engenharia de software. E aí, obviamente, a gente certamente teremos espaço para conversar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Então, gratidão pelo espaço, gratidão pelo convite. Quem agradece sou eu, Will. E assim, é até interessante, né? Porque tem muitas pessoas que eu acredito que venham assistir esse podcast. E assim, o quanto é importante, né, você fazer o estrito senso, né? O mestrado, o doutorado, e principalmente um doutorado sanduíche, né, que dá essa oportunidade que você mostrou aqui de conhecer essas referências, né, que muitas vezes a gente, às vezes até pronuncia o nome errado,
E lá você está conversando com ele, né, recebendo toda aquele contato humano, né, Pois é. conhecendo a pessoa. Isso é de uma riqueza enorme. Mas aí eu vou entrar no foco da nossa conversa, né? E aí, antes disso, eu até coloco, né, esse grupo de pesquisa a qual eu fui convidado pelo professor Will, que é um grupo muito focado em gestão de projetos ágeis, né, em metodologias ágeis, que é o React, né? E ele, obviamente, como quase tudo nesse mundo atual, começa a ter esse enviesamento, vamos dizer assim, esse viés, né, de usar a inteligência artificial dentro da gestão ágil, né? Aí eu pergunto, Will, na sua visão, como um especialista em métodos ágeis, o que é que você enxerga, tanto de forma positiva como de forma negativa, o uso da inteligência artificial? Por que eu pergunto de forma negativa? Porque hoje muita gente coloca a inteligência artificial com aquele medo, né? É uma tecnologia que vai tirar empregos, é uma tecnologia que a gente extrapolando, né? O pessoal muitas vezes com aquela visão de hollywoodiana, de filme de ficção, quando que a gente que conhece realmente o ferramental, né, é mais uma ferramenta tecnológica que está aí para nos ajudar. Mas muitas pessoas se preocupam por não conhecer realmente o que é inteligência artificial. E a gente vai poder aproveitar até bater esse papo, né, para tirar vamos dizer assim, essas dúvidas que possam existir, porque IA é mais uma ferramenta tecnológica. Mas na gestão, o que é que você enxerga? E se tiver alguma visão negativa, que nos traga, mas vamos começar com uma visão positiva. O que é que você vê de benefício de IA nos métodos ágeis? Pois é, Álvaro. Eu acho que é importante fazer uma contextualizaçãozinha histórica, né? Porque a gente fala de métodos ágeis, que foi algo que surgiu ali no ano 2000, mais ou menos, então estamos falando aí de 24 anos. Mas antes disso, a gente fala de engenharia de software, por exemplo, de uma forma muito mais histórica. E a gente fala, por exemplo, da conferência da NATO lá de 68, né, que foi na Alemanha. Então, engenharia de software não é algo novo. Então é importante, assim como a inteligência artificial, tá? Tem esse grande boom agora, obviamente, com muitas aplicações, mas a gente sabe que tem uma camada aí de pesquisa, de aplicações que já tem uma data e você pode falar com muito mais propriedade do que eu, inclusive. Mas a engenharia de software também. Mas aí a gente, nesse espaço temporal, a gente fala que a agilidade ela ganhou força ali em 2000, quando teve o Manifesto Ágil, né, com pessoas determinantes aí como Martin Fowler, Ken Schwaber e tantos outros, vários pesquisadores, e eu digo sempre que esses pesquisadores profissionais que estão na ativa, né, a gente pode mencionar empresas, por exemplo, até ancoradas aqui no Porto Digital, como a Thoughtworks, né, a TW, né, então empresas que nasceram e vivem essa cultura, né, de agilidade, que obviamente isso é determinante e a gente enxerga nos produtos que são gerados. Então o que acontece? De lá para cá, né, hoje a gente percebe um estreitamento muito maior com a inteligência artificial e aí as pessoas se adaptando, tanto em várias camadas, na verdade. Quando a gente fala de gestão de projetos e gestão de projetos ágeis, a gente tem uma camada, vamos dizer, uma camada de engenheiros, de engenharia, de DevOps, por exemplo, onde a gente navega ali numa gestão de configuração, de desenvolvimento, de entrega de produto, de tudo, até numa camada um pouco acima, vamos assim dizer, que é justamente a camada de gestão. Tá? Então tem aplicações de todas as esferas. E aí uma particularidade é o seguinte: estamos falando de um ponto que você mencionou, foi o seguinte, das profissões. É curioso, porque eu tenho um filho de 5 anos, Daniel, e tenho Lara de 1 ano.
E aí é curioso, porque de repente estamos falando de possibilidades e profissões que vão surgir que ainda não existem. Verdade. E obviamente teremos um apagão de algumas profissões ou várias que não farão mais sentido, né? Mas eu enxergo muito de forma muito direta a inteligência artificial vindo para ganho de qualidade, ganho de performance e fazendo com que as pessoas foquem num trabalho muito mais analítico, muito mais crítico, né? Então, vamos supor, nós vamos realizar um fato, né, que acontece muito nas cerimônias ágeis, por exemplo, que é o foco de reuniões muito mais dinâmicas, muito mais por exemplo, a gente tem até uma cerimônia que é o stand-up meeting, porque stand-up meeting tem que ser em pé, justamente para ser rápido, né? Para ter um time to market super rápido, você tem um poder de síntese, etc. E aí você tem várias aplicações, quando a gente trabalha de Global Software Development, você tem pessoas distribuídas no mundo todo, etc. Você tem aplicações que, quando acaba a reunião, você tem toda a síntese da reunião, né? Você tem toda a transcrição com síntese, análise e tal. E aí, o mentor, um Scrum Master da vida, um gestor de projetos, etc., ele tem um papel não de transcrição, mas justamente de análise, para verificar se aquilo realmente o contexto faz sentido, etc. Então, é um outro nível de preocupação. Então, a gente ganha em time to market, ganha em qualidade de entrega, né? Ganha em transparência também. Então, tem vários ganhos. Agora, obviamente, traz uma grande preocupação que aqueles trabalhos como trabalhos mais operacionais, obviamente eles estão com os dias contados, naturalmente. Verdade. Mas se a gente pensar que tem profissões surgindo, por exemplo, o engenheiro de prompt, e aí pode ter um engenheiro de prompt nesse ambiente que nós estamos, por exemplo, um engenheiro de prompt de vídeo, um engenheiro de prompt para ter mais propriedade para a utilização dos motores. Então, é pensar que são profissões que estão surgindo. Até aproveitando, né, complementando, né, em relação a essa questão da empregabilidade, né, o FMI publicou um relatório, né, em janeiro desse ano, no Fórum Econômico Mundial, colocando que 40% das profissões vão sofrer deslocamento, né, e são 40%, é muito impactante esse número. Mas é nesse aspecto, né? O aspecto que muitas das profissões que hoje até existem, mas são extremamente repetitivas, né? As pessoas fazem aquela tarefa quase que sem análises cognitivas, né? Elas realmente vão ser, vamos dizer assim, substituídas por ferramentas de inteligência artificial. Agora, é uma colocação que normalmente eu saio externando, porque isso não deixa de ser uma visão do que sempre ocorreu, porque essas ferramentas transformadoras sempre geraram esses impactos. Isso a gente teve na primeira revolução, na segunda, Sim. terceira, e estamos vivendo a quarta, novamente gerando essa saída de muitas pessoas do seu ponto de conforto, e vendo esse momento de transição, né? Que uma revolução é sempre complicado, porque é muito impactante essas mudanças, é diferente de uma evolução que você tem tempo para ir se adaptando. Mas eu costumo dizer que as pessoas não é que vão ser substituídas pela IA. Eu penso que as pessoas que não usam IA serão substituídas pelas pessoas que usam a IA. Porque essa é uma ferramenta que torna o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Eu diria até também, Álvaro, a gente até fazendo um paralelo com o departamento científico da coisa, que foi até muito pertinente que você colocou antes, e quando a gente olha para o estricto senso hoje, o mestrado, doutorado, principalmente na computação, antes tinha aquela leitura, né, de algo acadêmico, algo desconectado com o mercado, e não. Né? Se a gente fala de todas essas tecnologias, nós estamos falando de projetos de ponta que estão sendo desenvolvidos, pesquisas de impacto e conectadas com o mercado, com o governo, etc. Então é um caminho muito importante, né? E
E aí um outro ambiente, um paralelo que eu ia fazer com essa área científica e com a IA é o seguinte, a forma que eu fiz pesquisa, por exemplo, defendi meu doutorado em 2018, a forma de fazer pesquisa naquele momento é totalmente diferente da performance e da instrumentalização de um doutorando ou um mestrando que vai desenvolver sua pesquisa hoje, né? A quantidade, eu lembro que naquele momento eu tinha preparado, inclusive eu utilizava, dei algumas palestras em relação a isso, que eu chamava o toolkit do pesquisador. Tinham várias ferramentas. Hoje eu olho para elas e elas estão todas defasadas, né? Porque hoje você consegue fazer uma revisão sistemática, obviamente, muito mais performática. Você consegue, tem ferramentas que você vai conseguir ler, compilar e fazer uma análise para você de 20 papers de uma forma e entregar aqueles resultados e gerar gráficos interessantíssimos. A sumarização hoje em dia é uma ferramenta padrão, É né? absurdo, exato. Então você tem esse potencial nas suas mãos. A grande questão é você, de fato, mesmo que você não seja um pesquisador de IA, ou que você não seja, por exemplo, um desenvolvedor de IA, mas que você tenha propriedade de como utilizar determinadas ferramentas da sua área. Seja da medicina, da área jurídica e assim por diante. Eu aproveito, porque a gente sabe que todas essas big techs, né, que desenvolvem essas ferramentas de IA, elas fazem uso, né, de todos esses grandes repositórios. A gente sabe que GitHub é uma base forte para essas big techs aprenderem, as IAs dessas big techs aprenderem, serem treinadas, né? E aí eu faço a seguinte pergunta, né? Com base na sua experiência, com base nessa área de engenharia de software, até saindo um pouco da parte de gestão, mas indo mesmo na engenharia de software, você acredita que nós, como especialistas nessa área, né, de tecnologia, vamos perder espaço focados no desenvolvimento de software para essas ferramentas que usam IA para gerar código? Ou você tem uma outra visão? Gostaria de saber sua opinião. Sim, os engenheiros eles vão perder espaço. Eu vou trazer um exemplo interessante, é a camada de teste de software. Quando você tem tarefas mais operacionais. Por exemplo, toda a camada de automação de teste de software, por exemplo, elas estão muito mais performáticas. A gente estava falando do contexto histórico, Álvaro, lá atrás, quando nós estávamos desenvolvendo em Delphi, em Pascal, em PHP, etc. E eu lembro, né, existiam várias ferramentas cases de geração de código, de geração de CRUDs, etc., que naquele momento, estamos falando aí de 15, de 20 anos, né, até de 10 anos, que a promessa era trazer uma performance muito maior. Mas, obviamente, por parte dos engenheiros, existia um pé atrás muito grande no sentido do lixo que era gerado por trás dessas ferramentas, né? Então, aquele desenvolvedor que tinha um apelo muito maior para a qualidade de software, reutilização de software, geralmente eu percebia nitidamente a não adesão a determinadas ferramentas. Então, hoje, eu já percebo uma cultura muito diferente daquela, porque já percebe-se que, obviamente, para aqueles códigos, né, que são códigos que a gente tem uma capacidade de geração, né, e ter resultados muito imediatos, então a gente consegue, obviamente, ter uma adesão muito maior dos engenheiros e consegue ter um bom uso disso, gerar aplicações extremamente rápidas, gerar testes de muita qualidade, né, e gerar testes automatizados também em cima dessas plataformas. E até mesmo quando a gente entra numa camada de bug fix, por exemplo, você tem as ferramentas sugerindo, né, tanto em nível de documentação, quanto em nível de debug, de correções, etc. Então, para além, né, de você gerar código, gerar produto, você também tem uma camada de aprendizagem muito importante.
Aí isso é fantástico. Então, é um contexto muito interessante, porque você tem um poder de motores que geram código para ti, que entram também numa camada interessantíssima de qualidade, quando você tem gerações automáticas de testes, por exemplo, assim como na camada de correção, de bug fix, etc., e também ensinando. E aí você fica, obviamente, apreciando o que há de sugestões e aprendendo também com aquele contexto. Então eu percebo que é realmente um ambiente fantástico, né, que surgiu e que obviamente mais e mais ferramentas estão surgindo e que a gente não tem como abraçar tudo isso. É muito natural. Quando você falou dessa questão de teste, né? Como assim, tá no meu sangue de desenvolvedor, como você também, a gente trabalhou muito tempo desenvolvendo, né, sendo programadores, né? Mas eu vou dizer a minha experiência, e eu não tenho dúvida que a sua é a mesma. Como um bom desenvolvedor, eu não gostava de testar e gostava menos ainda de fazer a documentação daquilo que eu tinha codificado. Provavelmente você também passava por isso, né? Álvaro, eu passei um tempo, aí eu confesso que foi até aqui uma experiência quando eu vim para Recife e trabalhei por quase 2 anos na Pitang. E naquele momento, até um dos primeiros projetos com agilidade de fato que a empresa estava adotando. E aí nós começamos a utilizar TDD na veia, né? Test Driven Development. Usando TDD de verdade. Então, nós construímos naquele momento os cenários de testes, era em Java na época, né? E aí, obviamente, inclusive mocando comportamentos e tudo mais, para depois desenvolver as classes de fato. Obviamente, no começo foi bem difícil, né? Porque é uma mudança mental, estrutural, e naquele momento da construção do TDD você já está construindo documentação também, de fato, a nível de código, mas eu diria que depois eu virei muito fã dessa prática do TDD, por exemplo, e traz e imprime uma qualidade muito interessante. Principalmente eu percebia isso nas mudanças, né? Porque, por exemplo, você tinha uma cobertura de código X de 100%, quando você aplicava uma determinada mudança, determinado comportamento de código num método, numa classe, você rodava de novo, já não atendia aqueles casos de testes previamente, aquela suíte que foi definida anteriormente. Então, aquele contexto, aquele tipo de cenário com TDD, eu virei muito fã, né? Mas claro que outros cenários surgiram depois, como BDD, né, Behavior Driven Development. Eu penso até que o TDD foi feito justamente para quebrar esse paradigma dos desenvolvedores de não gostarem de fazer teste. Exatamente. Até uma das disciplinas de dessas pós, né, que eu fiz ao longo da vida, eu me lembro que um dos professores disse assim, né, porque são perfis diferentes. O engenheiro de software, o perfil é de construir. E o engenheiro de teste, o perfil é de destruir. Então, o engenheiro de software, ele coloca lá um campo CPF, ele vai testar, ele vai botar lá o número do CPF. Mas ele não vai botar uma letra, porque é CPF é número. O engenheiro de teste, a primeira coisa que ele vai fazer, eu vou botar uma letra aqui para ver o que acontece. Quer dizer, são perfis, visões diferentes. Sim, sim. E aí essas ferramentas de IA, na verdade, elas vêm apoiar, né? Nesse complemento, né, daquilo que não, vamos dizer assim, não é foco a missão prioritária daquele profissional. Realmente, eu concordo, né, com a sua visão, eu acho que também IA não vai tirar os desenvolvedores, mas vai dar cada vez mais apoio a fazer tarefas que o humano talvez não seja o adequado para fazer, porque ela é cansativa, né? Ela é uma tarefa um pouco enfadonha. E aí, Álvaro, se me permite, eu queria agora inverter um pouquinho. Fique à vontade. A mesa e lançar a mão de uma provocação, que é o seguinte. Claro que estou na universidade, como eu disse, há quase 10 anos, né, nessa investigação de engenharia de software, de gestão de projetos e tantas outras coisas, mas de modo mais recente, há quase 2 anos, num desafio interessante, fui convidado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco
né, ocupando o papel de gerência de informação tecnológica. E lá, obviamente, a gente não desenvolve IA, não desenvolve engenharia de software, mas a gente promove arranjos para que isso aconteça. Exatamente com foco, né, em diversos programas, né, direcionando para o que a gente chama de STEM, né, que é Science, Technology, Engineering e Maths. Então, essas grandes áreas e focando em tecnologias habilitadoras de futuro, dentre elas a inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, névoa, e as coisas se comunicam, né? De certo modo, muitas vezes você tem um conjunto de tecnologias para desenvolver determinada solução. E aí, nesse contexto de governo, é onde a gente se conecta agora, Álvaro. Você já traz uma experiência como a GTIC, como você mencionou, de longa data. E também você vem contribuindo muito, né, no ambiente da Procuradoria-Geral do Estado, na PGE. Né? Também, obviamente, passando nesse espaço temporal da PGE por oscilações, né, movimentos de tecnologia de toda a ordem. E aí eu te pergunto, quando, né, o bichinho da IA lhe mordeu e que movimentos você tem feito de inteligência artificial, inteligência computacional no ambiente da gestão pública? Perfeito, Will. Muito obrigado pela provocação. Até um ponto, né, que eu não coloquei, né, atualmente eu não sou, mas eu estou na PGE, né, eu sou um AGTIC, concursado da TI, mas desde o primeiro concurso eu fui lotado na PGE, então já são 18 anos também na Procuradoria. Eu não sabia que era todas. E assim, eu já me sinto PGE. Há tanto tempo na casa, né? Então, conhecendo todo esse processo, essa história de evolução e participando ativamente desse processo na tecnologia, e o que fomentou, né, essa mudança, bom, existem sempre os fatores, vamos dizer, externos que motivam tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica a sair do seu ponto de conforto. Então, qual foi o fator motivador dessa transformação? A partir de 2016, os tribunais, né, na verdade, até não são os tribunais de justiça, mas o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, começou a colocar fortemente, né, a necessidade do uso da tecnologia, fazer a transformação digital em 2016. E as procuradorias, sejam elas a AGU, que é a Advocacia Geral da União, né, e sejam as PGEs, que são as Procuradorias Gerais do Estado, e as PGMs, as municipais, apesar de elas serem do Executivo, elas têm uma forte ligação com o jurídico, né? Com o poder, com a ligação com os tribunais, porque várias das atribuições dessas procuradorias em várias especializadas, seja na parte de compliance, para analisar se todos os documentos produzidos pelo governo estão de acordo com as leis, né? As normativas exigentes. Também na parte da arrecadação, na parte fazenda, né, da tributação, fazer a arrecadação da dívida ativa, do contencioso, que é a defesa do Estado, e do apoio legislativo ao governador, né? O apoio legislativo e jurídico ao quem estiver no poder, né, no governo. Então, essas várias atribuições da PGE não conseguem. Isso já a partir de 2016 já ficou sendo bem claro para os procuradores que eles não conseguiriam dar vazão a toda essa grande demanda, justamente por esse link, né, com os tribunais, se não fizesse o forte uso da tecnologia. Quer dizer, foi a partir daí que começaram a surgir as demandas, né? A gente tem como fazer isso? Eles têm, mas não dessa forma tradicional. A gente tem que partir para uma forma inovadora, né? Usando ferramentas
inovadoras. Quando a gente fala ferramenta inovadora, a gente imagina aí BI, Analytics, né, que fazem forte uso de todos esses modelos que normalmente a gente chama de inteligência artificial. Se me permite, eu vou até fazer considerando aí, que eu acho que é nesse momento, talvez que você tenha sentido, aquele reposicionamento do departamento de tecnologia nas organizações. Sim. Porque a gente sempre fala, computação é meios. Não necessariamente, porque hoje eu diria que a computação, ela obviamente é meio também, mas ela tem que estar, obviamente, posicionada no topo ali também, nível estratégico, porque é assim que é hoje. Mas e aí, nesse momento, a gente pode até falar é assim que é, mas de repente, numa abordagem top-down, talvez as organizações elas tinham uma certa dificuldade de enxergar isso. E aí, quando teve esse movimento, né, de uma necessidade vital para a tomada de decisão, para a visualização de dados, num nível de importância absurda, que as organizações passam a performar muito mais e ter um melhor time to market, então eu vi que houve um reposicionamento e a computação, de forma geral, o departamento de tecnologia, ele subiu ali um degrau e está realmente no patamar de visão estratégica das organizações privadas e de governo. Basta dizer que, por exemplo, isso na PGE é assim, mas eu venho percebendo que em vários órgãos estão surgindo essa configuração. Por exemplo, na PGE a gente tem um comitê de tecnologia, onde participam todos os procuradores nos cargos de liderança, né, o secretário-geral, corregedora-geral, ouvidora, os procuradores-chefes, chefes adjuntos, os coordenadores de núcleo e o coordenador de tecnologia. Eu faço parte desse grupo. Quer dizer, cada vez mais se percebe, e nessas várias oportunidades de interagir com outras procuradorias estaduais, né, a Procuradoria-Geral de São Paulo, a gente está com uma interação muito forte com eles, que todos percebem que o que eu vou colocar aqui já é de conhecimento geral, não é aumentando o número de procuradores que vai conseguir atender a essa crescente exponencial de processos, mas é fazendo forte uso dessa tecnologia. E hoje a gente percebe, eu percebo muitos procuradores, não é que eles vão pivotear, não é que eles vão mudar para a área de tecnologia, que vão sentar e começar a codificar, mas muitos estão procurando fazer especializações na área de tecnologia, fazendo um MBA, fazendo mestrado. Por quê? Não é só procurador, não é só o pessoal da área jurídica, todas as áreas, a área médica, a área de saúde. Eu tive o prazer de ter sido convidado para participar de um podcast com o Dr. Mário Rino, que é o oncologista-chefe lá do Hospital Real Português, que faz as operações, né, com o Leonardo da Vinci, que é o robô que faz toda essa cirurgia. Você percebe que é claro que na área de saúde é forte a necessidade do uso dessa tecnologia. Você mencionou, não sei se eu tinha dito, mas agora na nossa disciplina de engenharia de software, na Escola Politécnica, na UPE, tem um aluno de doutorado agora na turma que é médico. Está lá pagando engenharia de software, está pesquisando na inteligência artificial e com muita propriedade. Eu brinco que ele é um geek, né, dentro da medicina, mas ele tem muita propriedade e muito interesse no uso dessas tecnologias para performar. Então isso é incrível. Pronto, lá com o grupo, lembrando, né? Que ele está no departamento de engenharia de computação. Pronto, basta dizer que eu fiz, né, o meu pós-doutorado no programa de pós-graduação de Direito. E nesse grupo, eu entrei num grupo pelo convite do meu supervisor do pós-doutorado, que é o professor Arthur Stanford, que é o próximo convidado do podcast, né? Ele me convidou para participar de um grupo que é muito eclético. São todos PhDs, né? Mas a gente tem o Arthur na área de Direito, eu na área de Computação, temos o Antônio, que é na área de Sociologia, aí temos o Sérgio, que é na área de Sociologia / Antropologia,
Quer dizer, você tem professores, Sérgio, por exemplo, é da Universidade de Buenos Aires, né? Lá, assim, um sociólogo, mas com o foco de pesquisar o impacto da inteligência artificial na sociedade. Quer dizer, o que a gente percebe é que a inteligência artificial ela não é da área de computação, ela é de domínio geral. Todas as áreas, basta dizer que Russell e Norvig, né, na Bíblia de Inteligência Artificial, eles colocam que ela é baseada em 7 disciplinas. Aí entra a neurociência, entra a matemática, entra a engenharia da computação. Então você vê que tem várias outras disciplinas que são basilares para o que a gente chama de inteligência artificial. Basta dizer que assim, a pesquisa seminal de inteligência artificial, que é o que a gente chama de neurônio de Macaulay-Pitts, o Macaulay era um neurocientista e o Pitts era um matemático. Quer dizer, a inteligência artificial ela surge já multidisciplinar e cada vez mais todas as áreas percebem a necessidade de usar essa ferramenta transformadora, né? Então, independente se você é engenheiro, você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser administrador, mas é aquela história, né? Você corre risco de ser substituído não pela IA, mas ser substituído pelo profissional que faz uso da IA. E aí, Álvaro, eu já inverti, né? Aqui a ordem da coisa de quem. Esse é um bate-papo totalmente informal. Eu penso que agora a gente pode ir seguindo para o momento final, né? E eu queria, de repente, a gente fazendo uma provocação para a nossa audiência e lançando mão de possíveis oportunidades. Por exemplo, agora nós estamos nessa parceria muito mais estreita, além de tantas outras, mas estamos orientando, né, alunos, nível de mestrado e doutorado, por exemplo, que estão desenvolvendo pesquisas e examinando, obviamente, querendo entender cada vez mais esse fenômeno que é o uso, né, de inteligência artificial no contexto, obviamente, de gestão ágil de software, isso numa camada mais, né, de operação, de engenharia e numa camada mais de gestão também. Então, de identificar todas as ferramentas ou boa parte das ferramentas que estão disponíveis no mercado, né, de gerar plugins, de gerar artefatos em cima disso, e até mesmo de uma compreensão arquitetural e de evolução do que existe de estado da arte nesse sentido. Então, já é um tipo de oportunidade, obviamente, nos colocamos abertos para esse tipo de investigação, que é um tipo de investigação que, como a gente fala, né, tem muito pano na manga, de fato. Material que não falta. Exatamente. E, obviamente, a gente sabe, eu digo sempre para os alunos que estão na computação, que estão enveredando, né, na engenharia de software, na IA e várias áreas, na cibersegurança, obviamente, e que eles podem ficar muito tranquilos, se capacitem, porque é você tomando cerveja e seu LinkedIn bombando. Então vocês podem ficar muito tranquilos e é isso que acontece, né? É um grande desafio das empresas, para além de captar talentos, é reter esses talentos, porque de fato eles estão muito disputados. Essa é a grande dificuldade do governo, né? Manter os talentos dentro do setor público. Não é à toa, porque tem programas que nós lançamos que são programas de formação avançada para, a gente pode colocar um exemplo clássico aqui de residências tecnológicas que vão acontecer, né, oriundas de editais, por exemplo, da SECT, da Fundação de Amparo à Pesquisa, que vão acontecer para Stellantis, por exemplo. A gente está falando de uma esteira hoje em dia de carro que são computadores, né? Computadores que têm problemas, desafios de computação em nuvens, desafios de inteligência computacional, de rede, de cibersegurança. Estamos falando de carros autônomos e eletrificados, né? Então, estamos falando de formações e muitas vezes nós não temos essa competência, qualificações durante as graduações. Então, as indústrias, as empresas estão cada vez mais precisando, né, de competências, por exemplo, quantos especialistas em cibersegurança automotivos você conhece, Álvaro? Conheço nenhum. A gente não conhece.
as empresas estão precisando desses profissionais, né? Então, são dinâmicas, né, de mundo que a gente percebe que, como eu disse, né, são profissões que, por vezes, são de momento, são urgentes, e as profissões que estão para surgir também. Então, é essa grande preocupação que a gente tem, que a gente traz, e que a gente espera, obviamente, que as pessoas fiquem cada vez mais atenadas a essas tecnologias habilitadoras de futuro e de presente, na verdade, nós estamos trazendo aqui. Eu vou fazer só uma correção. Eu conheço um grande especialista em segurança, que é um AGTIC germano. Ele é grande porque ele, além de ser muito bom, ele tem quase 2 metros, acho que tem mais de 2 metros de altura. Mas não automotivo. Isso. Esse é o detalhe, né? Isso. É o nível de especialização, isso. E obviamente ele, se for direcionado para essa área, com todo o background que ele possui, ele chega muito rápido nessa curva de aprendizado. Esse aí, assim, seguindo para esse final, é o que eu acho que é o grande problema que a gente vive hoje. É a questão da esteira do conhecimento. Esse termo, na verdade, eu trago até do economista Ricardo Amorim. Ele tem um vídeo bem interessante, né, que ele fala desse exemplo, né? Eu vou trazer aqui o exemplo que ele coloca, né? Que um engenheiro, há 20 anos atrás, ele fazia o bacharelado, com 5 anos, ele saía com conhecimento, que não era obrigatório ele já fazer uma pós-graduação. Ele, com aquele conhecimento que ele obteve no seu bacharelado, ele podia ainda ficar 10 anos para ter uma necessidade de fazer uma especialização para se atualizar com as novas técnicas, métodos e processos. Hoje o que a gente vê é que o aluno ele já sai da graduação defasado, porque durante a graduação já surgiram novas técnicas, novos processos. Quer dizer, a esteira do conhecimento cada vez ela está correndo mais rápido. Teve uma curiosidade, Álvaro. Ontem isso aconteceu. Estava na minha sala na universidade e entra um professor, Ivaldir, que você conhece demais, bem. Super amigo, deixa um abraço para ele. Grande e aí quando ele entrou na sala, ele viu uma base, né, de livros lá na minha prateleira. Aí ele disse, rapaz, tá tudo desatualizado aí. Quando eu digo, é verdade, só tem 2 livros que a gente consegue ainda ter um acesso de uma informação atualizada. Toda a biblioteca totalmente desatualizada, né? Nada up-to-date ali. E é isso, faz parte dessa construção. Obviamente, existe eu trazer um pouquinho da literatura que eu mergulhei muito, chamada Simplicidade durante o doutorado. E a vida é essa configuração de um gráfico em ondas, né, de complexidade e simplicidade. Onda senoidal, onde você está sempre ou no topo ou lá embaixo. Exatamente. Nesse processo. Claro, quando é muito complexo, muito difícil, a gente tem um certo grau de dificuldade que causa um desconforto existindo. Também quando a coisa é muito fácil, por sua vez, causa um certo desestímulo, porque nós somos orientados a problemas, nós queremos resolver essas problemáticas. Então a vida é isso, a gente fica tentando buscar ali um meio termo, né? E o mundo, ele é complexo, ele é movido a muitos desafios e movido a conexões de forma geral. Então todas essas tecnologias estão extremamente conectadas e aí a mensagem final, pelo menos a minha, Álvaro, é de manter-se up-to-date. Você é um excelente exemplo para isso. O que eu coloco sempre, para mim, é uma honra estar dividindo esse ambiente, esse momento. Eu sempre digo que Álvaro é uma pessoa inquieta, além de tudo, né? Então nos encontramos em vários momentos de vida e Álvaro é incansável, né, nessa busca de conhecimento e mais que isso, nessa tentativa e que faz muito bem, inclusive, de efeito multiplicador e de propagar. E o que é legal perceber é que nós vamos passando, o tempo passa, Álvaro, e nós temos gerações. Então hoje a gente encontra colaboradores na PGE que pagaram disciplina comigo lá atrás e que hoje de repente são mestrandos e doutorandos do programa e que são parceiros de trabalho, né? E a vida é muito cíclica. Aí volta aquela frase do começo, né? A vida é a arte do encontro. Ontem mesmo, eu aplicando prova aqui na instituição, aí um aluno chegou e disse, professor, o senhor foi professor do meu irmão mais velho há uns 10 anos atrás.
Mas assim, o meu slogan é aprender, desaprender e reaprender sempre, porque a gente nunca sabe de tudo. E como a tecnologia, a vida vai mudando, né? Você está apto, flexível a essas mudanças, né? Aí é o princípio de Darwin, né? Quem sobrevive não são os mais fortes, quem sobrevive são os mais flexíveis, né? Então, você sendo flexível, você se ajusta às mudanças mais rapidamente. E, assim, colocando essas palavras finais, né? Eu é que me sinto muito honrado, né? De estar tendo esse prazer de estar nesse momento com você e nessas parcerias que a vida nos está permitindo sempre nos encontrarmos e trabalharmos juntos de uma forma muito legal, muito boa, positiva. E, para finalizar, certo? Aquela nossa dívida, porque a gente tem uma dívida aqui que a gente tem que cumprir em algum momento, que é tomarmos o nosso uísque, Jack Daniels. Por favor, tá mais que... Por favor, não cortem essa parte, é muito importante manter isso aqui, tá? Gente, muito obrigado, pessoal. Álvaro, forte abraço, apreciem esse material e sucesso aí, vida longa ao RomaCast. Um abração a todos.